Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Marcos Rogério pronunciou-se a respeito das contundentes oposições enfrentadas pelo presidente Jair Bolsonaro, aventou o esgoto de corrupção emanado pelas gestões petistas, refletiu acerca das intensas transformações empreendidas pelo chefe de Estado na gestão pública e satirizou narrativas e distorções proferidas pelo comando da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O parlamentar relatou: pais querem ver um país onde seus filhos possam crescer espelhados em exemplos de honestidade, inclusive dos homens públicos, dos dirigentes dos negócios do governo, das prefeituras ao Palácio do Planalto. Em tempos recentes, adolescentes e jovens assistiam diariamente imagens vindas dos esgotos da corrupção que foram construídos nos subterrâneos de ministérios estatais como a Petrobras. Neste contexto, o congressista rememorou as destruições causadas pela gestão petista. Nenhum ser humano vive para um fim de caos. Para as pessoas de bem, milhões de pessoas, o que se viu foi a destruição de sonhos. Talvez o maior símbolo desse processo corrosivo seja o assalto à Petrobras. Temos um presidente com um estilo diferente do que costumamos ver como construído pelo marketing político. Aliás, um presidente que não se encaixa em um modelo de propaganda pré-determinado. Ele tem seu próprio jeito, sua própria linguagem, foi eleito justamente por isso. O Brasil deixou de se iludir com as embalagens que escondiam mentira e corrupção, preferiu apostar na transparência, valorizando mais o conteúdo. Por isso, elegeu o menos cotado pela elite dominante, o presidente Jair Bolsonaro. Ademais, Marcos Rogério sintetizou: uma coisa é absolutamente certa, nosso país experimentou uma mudança tão extraordinária no poder central da República que em 2 anos e meio de governo não há um escândalo sequer de corrupção. O que os opositores chamam de o maior escândalo de corrupção envolve um contrato em que não foi pago 1 centavo. A oposição anda em círculo, vendo que suas expectativas se frustram a cada dia. Que não sejamos seduzidos pelo canto da sereia. Outro sim, o parlamentar disparou críticas contra a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vai vendo, Brasil, quem está dando validade, palco a trambiqueiro e vendedor de ilusão é a CPI da pandemia, não o Ministério da Saúde. Aliás, o sistema de controle do governo está funcionando e bem, pois impediu o avanço de uma proposta que ofertava o que não podia entregar. As narrativas que envolvem a compra de vacinas contra a Covid são muitas, mas nenhuma se sustenta. Fato é que a vacina está chegando aos brasileiros e quem está garantindo essa imunização é o governo federal. Se estivéssemos esperando os estados, a população estaria até agora sem vacina. Quase 3 meses de trabalho e a única coisa que temos de concreto na CPI da pandemia são as narrativas. Me pergunto até quando ficaremos rodando em círculos sem buscar a verdade sobre o que aconteceu com o dinheiro enviado aos estados para o enfrentamento à Covid. As declarações de Cristiano Carvalho são incoerentes, inconsistentes e infundadas. Tentaram forçar um acordo com o Ministério da Saúde para a compra de vacinas e, quando não contemplados, correm para a vingança contra o governo, atribuindo um falso crime que nunca ocorreu. Quando algum depoente fala o que a oposição quer ouvir, o G7 diz que são fatos importantes. E quando volta atrás e muda a versão, a oposição diz que se confundiu e que está cansado. Já se fosse um depoente contradizendo as narrativas, a história seria outra. Vai vendo, Brasil. Essa é a CPI da covardia. Ouvimos hoje um golpista que mentiu do início ao fim durante o depoimento na CPI da pandemia. A começar pelo auxílio emergencial, tentando incriminar um terceiro pelas suas ações. Um homem que admitiu crime de estelionato é o nome da oposição para incriminar o presidente Bolsonaro. O Brasil está vendo esse circo de horrores. Está pautado para hoje na CPI da pandemia a votação de um requerimento para convocar o senhor Alexandre Ramagem Rodrigues, diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Mas indago aqui, com qual finalidade? Qual o foco dessa oitiva?
É preciso que a CPI se volte para investigar aquilo que realmente interessa ao Brasil e que está relacionado à pandemia, e não desviar o foco para convocações desnecessárias, ilegais e abusivas. Para a oposição, um contrato sem nenhum real pago é considerado crime, um dos maiores escândalos de corrupção, diz o G7. Enquanto isso, o mesmo G7 fecha os olhos e se omite sobre a roubalheira que ocorre nos estados, inclusive no consórcio Nordeste. É hipocrisia ou conveniência? De forma sucinta, Emanuela Medrades derruba uma a uma as narrativas da oposição e do relator Renan Calheiros sobre o fantasioso escândalo de corrupção sem nenhum real pago. Nunca houve vacina ofertada a $10. A invoice que os irmãos Miranda alegam ter apresentado ao presidente Bolsonaro no dia 18 de março só foi criada no dia posterior e enviada ao Ministério da Saúde no dia 22 de março. Não houve resistência quanto à manutenção do pagamento antecipado. Essas são algumas das colocações da depoente que contrariam as teses da oposição. Mais uma vez, diante dos fatos, a narrativa não se sustenta. A verdade sempre prevalece. Assista. Quero me dirigir uma vez mais ao universo extraordinário de milhões de brasileiros. Patriotas, comprometidos com o trabalho, com a ética e com a verdade. Brasileiros e brasileiras que sonharam e sonham com um Brasil melhor. Desse universo, formado por pessoas de todas as idades, temos, por exemplo, milhões que ainda estão na ativa, produzindo riquezas para a nossa nação. Cumprindo diariamente seus deveres, esperando voltar para casa todos os dias e encontrar em segurança seus familiares e amigos. Pais que querem ver um país onde seus filhos possam crescer espelhados em exemplos de honestidade, inclusive dos homens públicos, dos dirigentes dos negócios do governo, das prefeituras ao Palácio do Planalto. Em tempos recentes, nossas crianças, adolescentes e jovens assistiam diariamente imagens de sujeiras emergindo dos esgotos de corrupção, que foram construídos nos subterrâneos de ministérios e estatais como a Petrobras, desviando bilhões de reais, dinheiro do povo brasileiro. Nesse universo de cidadãos e cidadãs de bem, temos outros milhões que já cumpriram seu tempo de atividade laboral com intensa dedicação e agora já aposentados esperam ter um país consolidado que possa lhes dar o mínimo de retorno em serviços públicos como segurança e saúde, além de proporcionar uma boa educação para seus netos, a geração para a qual olham e projetam o futuro. Nenhum ser humano vive para um fim de caos. O problema é que, para esses milhões a que me refiro, o que se viu em nosso país nos últimos governos foi a destruição de sonhos. Talvez o maior símbolo desse processo corrosivo tenha sido o assalto à Petrobras, que os hoje aposentados assistiram dar os primeiros passos nos anos 50 e 60. Faço essa reflexão para dizer o quanto precisamos pensar bem sobre o momento em que vivemos. Temos um presidente com um estilo diferente do que costumamos ver construído pelo marketing político. Aliás, um presidente que não se encaixa em nenhum modelo de propaganda pré-determinado. Ele tem seu próprio jeito, sua própria linguagem. Foi eleito justamente por isso. O Brasil deixou de se iludir com as embalagens que escondiam mentira e corrupção e preferiu apostar na transparência, valorizando mais o conteúdo. Por isso elegeu o menos cotado pela elite dominante, o presidente Jair Bolsonaro. Não sabemos até que ponto já se conseguiu mudar efetivamente o país. É impossível se construir uma estrutura de governo perfeita em qualquer parte do mundo. Isso não é diferente no Brasil, com uma máquina administrativa tão grande, tão complexa e com vícios tão antigos. Mas uma coisa é absolutamente certa. Nosso país experimentou uma mudança tão extraordinária no poder central da República que em 2 anos e meio de governo não há um escândalo sequer de corrupção. O que os acusadores chamam de corrupção, o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, envolve um contrato do qual não se fez o pagamento de 1 centavo de real. É sobre esse contrato da vacina Covaxin
que a oposição gira em círculos, dias após dias, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual, ainda que possa ter sido imaginada por quem quer que seja. É diante disso e por assistir todos os dias à insistência do establishment em desestabilizar o governo que faço essa reflexão. O establishment, representado por parte da elite brasileira, parte da classe política, grande parte da mídia e membros de instituições e poderes, rejeita o estilo pessoal e de governo do presidente Bolsonaro. Por força dessa rejeição, tornam-se defensores do retorno de um sistema endemicamente corrupto, que as pessoas de bem desse país rejeitaram nas urnas em 2018 e que não querem que volte ao poder. A questão não é meramente de ordem pessoal, ou seja, não está apenas em torno da pessoa do presidente Jair Bolsonaro, mas, mais que isso, diz respeito às mudanças que seu governo representa para o país. A população brasileira está consciente de que não se trata de um homem perfeito, mas também não é ingênua por causa de seu estilo pessoal, rejeitar as mudanças positivas que imprimiu no governo e permitir que volte ao poder os que assaltaram a nação e envergonharam toda a sociedade. A essas milhões de pessoas que querem um Brasil cada vez mais honesto e justo, desejo força, resistência, confiança, determinação e muito discernimento para que não sejamos de forma alguma enganados pelo canto da sereia. Continuemos amando a verdade, pois somente a verdade liberta. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil. E questionado sobre se a empresa tem carta de representação da farmacêutica, também não sabe. Não sabe de nada, não viu nada, não entregou nada. É o clássico 171. Agora, me admira alguém dar atenção para um cidadão desse. E sobretudo a CPI. A CPI abre mão de investigar o que aconteceu no Consórcio Nordeste, o que aconteceu nos estados, para ficar aqui horas e horas dando ouvido a um trambiqueiro, trapaceiro, estelionatário, que confessou um crime diante das câmeras e do Brasil inteiro ali, e dizendo, não, nessa parte eu menti. E sobre o resto? Falou a verdade. A CPI até agora só produziu narrativas, falsas acusações, não investigou de verdade, não buscou provas, evidências, não olhou para os fatos. Apenas tentam fazer narrativas serem encaradas como provas. Narrativas não são provas, nem na CPI e nenhum outro lugar que se faça investigação minimamente séria. Até quando nós vamos ficar rodando em circo aqui, sem buscar de verdade o que aconteceu com o dinheiro da pandemia? Com essa prorrogação, eu espero que no segundo momento da CPI, aqueles que hoje têm foco só no governo federal, tenham o interesse de investigar o que aconteceu com o dinheiro. O que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu no Pará, o que aconteceu no Consórcio Nordeste, o que aconteceu em Santa Catarina, o que aconteceu no Brasil afora. Eu quero que investigue o que aconteceu no Ministério da Saúde, tanto quanto quero que investigue o que aconteceu nos estados e municípios. Não tem proteção. E se eventualmente aparecer alguma evidência de que algo errado aconteceu no âmbito do Ministério da Saúde, minha posição é clara: vão arcar com as consequências. Mas até agora não vi nenhuma evidência. Esse cidadão, o senhor Cristiano, chega aqui, mente para a CPI, deliberadamente mente à CPI. Ele dá um golpe no Brasil e nos brasileiros 2 vezes. No auxílio emergencial, deu golpe. Tentou incriminar alguém, dizendo que alguém tinha colocado os dados dele no sistema. Quando eu questiono para identificar quem foi, porque teria cometido um crime de estelionato, ele tem uma súbita vontade de ir ao banheiro. Vai,
tem uma conversa de 10 minutos com seu advogado e volta para revelar que mentiu à CPI, que ele tinha dado um golpe no auxílio emergencial e que ele é que tinha que solicitado. Eu disse ali, o que Vossa Senhoria acaba de fazer aqui é caso de prisão em flagrante. Mentiu à CPI. Vocês viram quem foi que saiu em defesa dele. Não pode prender, não. O grupo do G7. Vê se pode. Como pode a inversão de valores? E olha que eu não ia pedir a prisão dele, como não pedi. Eu disse que era caso de prisão em flagrante pela mentira. Por muito menos o presidente da CPI mandou prender. Por muito menos o relator ameaçou de prender. Por muito menos outros integrantes pediram prisão. Ali num flagrante caso de falso testemunho. Não pode prender não vamos fazer isso não. Coitado, ele se equivocou. O Brasil está vendo, o Brasil está assistindo esse circo de horrores. O mesmo golpe que ele assumiu ter dado ao governo e mentido à CPI, tentou aplicar nessa situação da vacina. Tentou aplicar um golpe, negociando o que não tinha, se passando por representante de uma empresa que não tem vínculo formal. E questionado sobre se a empresa tem carta de representação da farmacêutica, também não sabe. Não sabe de nada, não viu nada, não entregou nada. É o clássico 171. Agora, me admira alguém dar atenção para um cidadão desse. E sobretudo a CPI. A CPI abre mão de investigar o que aconteceu no consórcio Nordeste, o que aconteceu nos estados, para ficar aqui horas e horas dando ouvido a um trambiqueiro, trapaceiro, estelionatário, que confessou um crime diante das câmeras e do Brasil inteiro ali, e dizendo, não, nessa parte eu menti. E sobre o resto, falou a verdade? Desse contrato, Vossa Senhoria está afirmando essa CPI que nenhum centavo de real foi pago. Aqui, a oposição coloca erros identificados nas invoices e algumas eventuais contradições nos depoimentos. E estou dizendo contradição porque aqui estiveram dois depoentes dizendo uma coisa em relação às invoices. Vossa Senhoria vem e diz outra. E aí são usados aqui para colocar esse contrato como o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Interessante. Nenhum centavo de real pago nesse contrato. Nenhum desembolso feito. Zero de prejuízo. Mas, aqui na CPI da pandemia, é um grande crime. Lá no consórcio Nordeste, diferente. Lá o pagamento foi antecipado, os respiradores não foram entregues, a compra foi feita de uma empresa de fachada que mexe com produtos à base de maconha, mas não é crime. Aí não querem investigar o que aconteceu em Santa Catarina, o esquema escandaloso, Jorginho, senador Jorginho de Santa Catarina. 33 milhões de reais para a compra de respiradores. No Pará, no Amazonas, compra de respiradores de lojas de vinhos. No Rio de Janeiro, atentai bem, Brasil, quase 1 bilhão de reais para obras milionárias inexistentes, desvios, falcatruas, roubalheira, governador afastado, governador caçado. Mas aqui não investiga o que aconteceu no Rio de Janeiro, pelo contrário, aqueles que são contra o governo Bolsonaro traz aqui um criminoso e o promove como se fosse paladino da moralidade. Bandido exaltado e às vezes inocentes atacados. Eu não posso concordar com o método,
mas é um colegiado. O que determina aqui é maioria. Quem tem maioria vota e convoca quem quer convocar. Maioria blinda, não quer convocar o senhor Carlos Gabas. Pelo jeito, corrupção agora é onde não há desvio. Aí é corrupção, é a nova onda. É a nova onda. Corrupção agora é onde não houve pagamento, corrupção. Onde houve pagamento de milhões, desvios, roubalheira. Não, aí não é corrupção não. Aí é outra coisa. Será, Brasil? Criminoso é criminoso. Quem desvia dinheiro público tem que ser investigado. Se querem falar de corrupção, vamos falar. Eu quero investigar tudo. Não tem seletividade. E se quiser falar de corrupção, nós vamos comparar o que é corrupção de verdade e o que é corrupção fake news. É a nova versão da CPI 2021 da pandemia. Quem está dando validade, palco a trambiqueiro, vendedor de ilusão, é a CPI da pandemia, não é o Ministério da Saúde. O Ministério expurgou essa tentativa de venda do nada, de vacina inexistente, nos trâmites de compliance do Ministério. Lá não teve êxito. Não chegou sequer a tramitar a proposta, zero chance de ir à frente. E ele disse que ficou revoltado porque o Ministério não deixou avançar. Mas o que não avançou 1 milímetro no Ministério da Saúde, aqui é tratado como isso é muito importante. Essa revelação é muito importante. Depoimento importante. Qual a revelação? Qual o crime? O que foi contratado? O que foi entregue? O que foi pago? Nada. Ofertou o que não tinha, tentou enganar o Ministério da Saúde e agora usa a CPI 15 segundos para criar narrativas. Veja, a CPI da pandemia é o circo dos horrores, é o teatro da maldade, é o campo do absurdo. Querer convocar aqui o diretor da ABIN para vir participar da CPI da pandemia por algum capricho é desvio de foco. Eu acho que falta um pouco de inteligência a quem está na linha de frente da CPI para apontar a investigação para aquilo que interessa ao Brasil. A CPI não pode ser objeto de vingança, não pode ser objeto de uso para antecipação de jogo eleitoral. E me parece que é isso que está acontecendo. Lamento, espero que eles possam refletir e não desviar o foco da CPI para convocações desnecessárias, inoportunas, ilegais, abusivas, arbitrárias. Senhor Cristiano, qual era a sua relação, seu vínculo com a Davat, de forma objetiva? Sou um representante comercial, um vendedor. Vendedor. Mas tinha vínculo formal, extraoficial? Como é que era essa relação? Não, Excelência, eu nunca tive nenhum vínculo, pagamento, reembolso, ou qualquer coisa que o valha durante essa negociação. Fazia a intermediação entre a empresa Davat e o Ministério da Saúde. Em que condições? Como um contato comercial. Eu apresentava a pessoa que ia realmente fazer a compra, no caso o Roberto Dias, ou o Blanco que fosse, ou Elcio Franco, prestava todos os esclarecimentos que eram necessários a eles e colocava eles diretamente em contato, ou no mesmo momento ou posteriormente, com o presidente da empresa nos Estados Unidos, Herman Carnes. Tinha algum documento lhe autorizando a negociar com o Ministério da Saúde? Havia um documento que me autorizava a negociar no Brasil. Então, Vossa Excelência, se tem o documento, era procurador da empresa no Brasil. Tinha procuração para representar ela junto ao Ministério.
para representá-la como vendedor, excelência, não como poderes legais. Como foi mencionado pela empresa, a mídia, com poderes limitados. Vossa Senhoria disse que o reverendo Hamilton fez um grande trabalho. Que trabalho fez esse reverendo depoente? Ele acessou a alta cúpula do Ministério da Saúde através da entidade dele, a pessoa dele, sendo recebido por pessoas como o Laurício, o Elcio Franco, entre outras pessoas. Ele foi aí um intermediário, um facilitador. Lobista de acesso. Isso eu não posso afirmar ao senhor. Deu ofício para representar a Davat. E Vossa Senhoria e Dominguete não tinha procuração para representar a empresa. A Davat tinha carta de representação da AstraZeneca? Estou lhe perguntando. Estou perguntando. Como já foi dito aqui, excelência, eu vou reafirmar. Sim ou não? Quem responde pela... Não, eu estou perguntando a Vossa Senhoria. Tinha ou não tinha? Vossa Senhoria estava negociando vacina. Essa é a informação substancial. Pelo documento que eu recebi por crime de perjúrio, a Davat se responsabilizava pela falsidade do documento. Tinha carta ou não? Não tenho informação. A Davat tinha vacina para entregar? Segundo afirma o seu presidente, sim, tem vacina para entregar. Que contrato você já intermediou com a Davat no Brasil? Olha, excelência, eu intermediei, como eu disse, do Ministério da Saúde e com o governo de Minas Gerais. O que foi negociado efetivamente e entregue através dessa sua relação, negociação? Dessas duas negociações que eu tenha conhecimento, eu acredito que nenhuma. Você também representa a Janssen? Não, excelência, eu só represento a Davat. Nunca negociou em nenhuma prefeitura ou governo em nome da vacina Janssen? A própria Davat negociou com o governo federal. Não, Vossa Senhoria. A própria, através da Senai e a Davat, nós oferecemos vacinas Janssen para algumas prefeituras alguns meses atrás. Ok. Nós temos informações de onde Vossa Senhoria já esteve e com quem e o que tentou negociar. A comissão já tem essas informações. A única coisa que interessa aqui é se houve ou não pedido de propina, porque a tentativa de corrupção passiva é crime independente de resultado. Se houve de fato pedido. Como foi esse pedido de propina relatado por Dominguete a Vossa Senhoria? Inicialmente ele falou que se tratava de comissão, né? Que o Coronel Blanco e o Odilon estavam tratando disso como o grupo do Blanco e do Odilon. Então isso seria tratado como comissionamento. Ele disse que quem pediu foi o Blanco ou foi o senhor Roberto Dias? No primeiro momento, a informação que eu tive que tinha sido o Blanco na presença do Roberto Dias. Então agora já não é mais o Roberto Dias que pediu, é o Blanco. Excelência, eu já respondi isso, mas vou responder novamente. Eu não estive no jantar. A informação que eu tenho foi essa. Ele mandou essa mensagem para Vossa Excelência de que forma? Lhe comunicando desse fato? Inicialmente, que havia o pedido de comissionamento, ele me pediu para o Rafael Alves me telefonar e me avisar. Não foi nem ele que lhe falou sobre o pedido, foi o terceiro, Rafael. Num primeiro momento, sim, porque foi, acredito, logo que ele saiu do jantar ou algo que vale, e acho que já era avançado da noite. Quando é que foi feita essa comunicação? Entre o dia 25 ou 26 de fevereiro. Você disse que ficaram chateados porque não avançou nada e estava tudo certo. Certo o quê? Tinha vacina para entregar? Segundo o presidente da empresa, ainda tem, inclusive. Tinha e tem. Tinha e tem? Sim. Aonde é que vocês entregaram vacina até agora? Essa pergunta o senhor já me fez, eu já respondi. Essa outra pergunta o senhor precisa fazer ao próprio presidente da empresa. Tinha e tem, mas Vossa Excelência não sabe, não entregou em lugar nenhum, aí tem que perguntar pro CEO lá nos Estados Unidos. Eu tenho acesso aos comunicados da imprensa que até o senador aqui leu, que são os mesmos que vocês têm. Vossa Senhoria disse que queria a imprensa denunciar isso porque teria sido uma injustiça não ter avançado com esse contrato. Eu acredito. Para denunciar tudo. Uma injustiça talvez com o povo brasileiro naquele momento, se vamos dizer que existisse a vacina e tivesse tudo certo, delas não terem sido adquiridas e talvez
400 milhões de vacinas. Não precisa, não, Excelência, eu acho que 400 milhões foram oferecidas ao Roberto Dias e depois 200 milhões foram oferecidas ao Blanco de Janssen. Se o senhor tiver acesso... Não, a sua empresa ofereceu o quê, então? Não é a minha empresa, a empresa A que você representa. Sim, ela ofereceu inicialmente 400 milhões ao Roberto Dias, não era necessário comprar os 400 milhões, o lote era de 400 milhões, ele podia comprar parte disso, ao que me foi dito. Você tinha o número do lote? Essa vacina era da empresa ou era da própria AstraZeneca? Era uma intermediação da Davat com a AstraZeneca? Era uma intermediação, segundo informações que constam inclusive na proposta, era uma intermediação entre a Davat e o distribuidor da AstraZeneca. Essa denúncia de propina teria sido vingança porque não conseguiram enganar o Ministério da Saúde? Eu acredito que não, Excelência. Você acredita que não? Me leva a crer todos os indícios aí, que tudo me leva a crer que se não existe o pedido de propina, existiu alguma coisa ali estranha, pelo menos. 15 segundos. Existia uma coisa muito estranha. A tentativa de golpe ao Ministério da Saúde e a um conjunto de governos e prefeituras municipais.